Olá, bem-vinda, bem-vindo à terceira temporada do Abradilan Cast. Muito conteúdo para você aplicar no dia a dia da sua empresa, farmácia, distribuição. Tem muita coisa bacana rolando por aqui. Inclusive, sugiro que você assista a primeira e a segunda temporada, que também estão disponíveis aqui no YouTube e no Spotify. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir o perfil da Abradilan no Spotify, porque assim a gente garante que você não perde nada. Eu sou Viviane Massi e estou aqui com vocês para falar sobre como está o mercado sênior e os desafios do atendimento ao público 60 a mais no varejo farmacêutico. Olha que dado importante. Segundo a ONU, em 30 anos, seremos um país com o dobro de idosos que temos hoje e já vamos confirmar com os nossos convidados, que eu apresento agora. Temos aqui Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE pela primeira vez aqui no podcast, e professor de economia na Faculdade Casper Libero. Jefferson também é doutor em desenvolvimento econômico. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui, né, nesse evento tão importante, um mercado tão importante, na presença de profissionais tão competentes. Muito obrigada. E também está conosco Marcelo Christian, farmacêutico, consultor, treinador e criador de projetos de desenvolvimento de pessoas, treinamento corporativo e consultoria em RH, já atuou em diversas empresas como Zé Delivery, Samsung, 99 Food e em diversas outras do mercado farma, como a Abrafarma, Pfizer, Biolab, MS, também um amigo meu querido. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado, Viviane, pelo convite. E é sempre bom contribuir com esse tema tão importante, né? Que muito importante. Esse mercado e principalmente como que a farmácia, foi isso que a gente estava até discutindo antes aqui, como é que a farmácia tem que se preparar para isso tudo funcionar. Porque a farmácia tem quase todos os públicos, então eu estou muito ansioso por falar isso. São as 5 gerações que a farmácia está atendendo hoje. E tendo aqui o IBGE com dados importantes. Então, obrigado. A gente vai fazer um casamento legal aqui, né? Legal, que é o IBGE trazendo um pouco desse cenário de números do último censo, que é de 2022. E o Marcelo, que é um craque em treinamento de pessoas, conhece todas as áreas da farmácia, para também dar a opinião dele sobre como a farmácia consegue fazer essa transição, não uma transição, melhor dizer, uma adaptação para essa nova demanda, que vai crescer cada vez mais. Eu daqui a pouco estou com o meu pé nos 60 mais, né, Marcelo? Nós. Então, assim, já estou... E aí, Jefferson, eu fiz uma pesquisa, né, para montar esse roteiro, e eu li numa reportagem do G1 que, segundo o IBGE, eu quero que você me confirme esse dado, segundo o IBGE, até 2060, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. Uma média de 73 milhões de idosos em 2060. Essa previsão ainda se mantém atualizada? Bom, eu vou até te dizer que a velocidade na qual nós levantamos as informações, ela é muito intensa, né? E aí esse número já avançou um pouquinho mais, inclusive, né? Porque esses dados divulgados pelo G1, eles são decorrentes das projeções de população que nós havíamos publicado em 2023. E aí o que aconteceu? Anualmente o IBGE faz essas projeções e a projeção de 2024, ela já incorpora os resultados do censo de 2022. Então, o que acontece? Nessa última projeção feita, a projeção é que, por exemplo, em 2070, nós já teremos 37% da população com 60 anos ou mais. Então, é um número bastante grande, né? Hoje esse percentual é de quanto? Esse percentual hoje é de 15%. Então, 15%. Os dados que foram divulgados recentemente pelo censo de 2022, ele mostra que 15% da população tem 60 anos ou mais. Só a título de comparação, em 1950, era 5% da população. Depois nós pulamos para 2010, já chegamos a 10%, e hoje é 15%. Então é um número bastante grande. Isso significa que são 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Então é um número bastante grande, né? E aí, evidentemente, isso impõe desafios para o mercado, para o governo. E como a gente explica esse envelhecimento, essa mudança na pirâmide? Porque a gente tem um envelhecimento da população vive mais, envelhece mais, e a gente tem menos nascimentos. Vocês também apuraram isso
no censo de 2022, certo? Isso, é o que acontece. A taxa de fecundidade ela caiu significativamente no Brasil e ela caiu especialmente nas regiões que tinham taxas muito altas. Então, mesmo no norte e no nordeste que tinha taxas muito altas, essas taxas caíram e estão muito próximas às demais regiões do país. Então, teve uma queda muito grande na taxa de fecundidade. Nós tivemos um aumento da expectativa de vida. Então, a expectativa média de vida ao nascer no Brasil está crescendo. E está crescendo especialmente entre os idosos. Então, entre os idosos tem uma situação bastante curiosa, porque a gente mede a expectativa média de vida ao nascer, que é em torno de 73 anos hoje, né, no Brasil, e a gente mede a expectativa média de vida ao nascer pós-60, ou seja, qual a sobrevida que as pessoas têm a partir dos 60 anos. Certo. Então, esse é um dado interessante, que, por exemplo, em 2000, era 20 anos, ou seja, as pessoas que chegavam a 60 anos, tinha mais 20 anos de expectativa de vida. E esse número já chegou a 30. Então, a gente tem um crescimento bastante grande, a expectativa média de vida ao nascer, e, paralelamente, uma queda na taxa de fecundidade. Então, isso faz com que aumente, né? A gente tenha um aumento da longevidade no Brasil, né? Então, como eu falei, isso coloca desafios para a população. E aí é interessante a gente estar falando aqui de um evento que é da indústria farmacêutica, porque quando a gente compara o Brasil com outros países, na comparação com o primeiro mundo, esse movimento no primeiro mundo, na Europa especialmente, ele foi mais lento. A Europa demorou muito para alcançar essas taxas, né, que no Brasil foi muito rápido. Então, no Brasil, a gente saiu muito rápido de uma taxa de fecundidade alta e de uma taxa de mortalidade baixa para uma inversão muito rápida. O que explica esse processo? Exatamente a questão do acesso maior a medicamentos. Então, a gente tem o avanço das políticas públicas relacionadas à saúde, mas principalmente a população brasileira passou a ter acesso a medicamentos. Evidentemente, uma parcela não tem recursos, aí a gente tem as iniciativas do governo, farmácia popular, por exemplo. Mas esse elemento ele contribuiu, né, para que nós tivéssemos um aumento bastante grande da longevidade da população, especialmente nas regiões mais distantes do país. Você falou uma coisa muito importante, o Marcelo vai contribuir agora, que é a longevidade, quer dizer, as pessoas vivendo mais. E aí, Marcelo, a farmácia, é claro que existem outros fatores, o desenvolvimento de novos medicamentos, o acesso, vários fatores contribuem para que a gente viva mais e melhor. Mas a farmácia tem um papel, uma responsabilidade muito grande nisso, né? Porque a farmácia é uma porta de entrada para esse acesso, para que a pessoa tenha mais prevenção, mais acesso à saúde. É isso aí. Agora, só uma percepção, Vianney, nossa aqui. Temos aqui os dados do IBGE, mas vamos falar de percepção. Eu lembro que quando eu era criança, né, eu vi assim uma pessoa, falei assim, ela tem 50 anos. Acho que Nossa, já é velha! Já é velha! Não é isso, assim, em relação a uma percepção. E hoje nós estamos... Então, os dados que você trouxe é perceptível. Ele falou quanto? 15% da população. Hoje e em 2070, 37%. Tá. Vamos falar de farmácia? Vamos. Os dados da Unicamp, que a Febrafar trouxe, diz que 23% dos clientes de uma farmácia são mais de 60. Então, lógico, né? E juntando isso que a Viviane falou e que você está falando. Se eu tenho a população 15%, mas dentro da farmácia, esse número aumenta. Por quê? Porque esse é o nosso público-alvo. Esse pessoal está indo lá para comprar medicamento, para comprar suplemento, para comprar nutrição. E é esse pessoal que está tendo uma sarcopenia, que a musculatura dele está diminuindo. É esse pessoal que vai na academia. É esse pessoal que está indo no geriatra e comprando. Então, os nossos clientes, Viviane, 23% já são 60 a mais. E eu tenho um dado também dessa pesquisa. Ó, segundo o IFEPEC, que é a pesquisa da Febrafar com a Unicamp, 55,6% dos consumidores informaram, na pesquisa do ano passado, tomar alguma vitamina ou suplemento. E aí, será que as farmácias, Marcelo, estão preparadas para isso? Para esse crescimento? Uau, a sua pergunta é muito boa. Né? E é ampla também, né? Porque a gente tem uma variedade muito grande. Se eu tiver um pouquinho de tempo, eu me baseio nesse preparo. Então, a resposta é não estão.
Nós estamos falando Tá. de 92 mil farmácias. Eu tenho visto esse movimento muito forte com as redes da Abrafarma, porque eles já entenderam, até porque eles leem dados para tomar decisões, né? Inclusive os dados do próprio IBGE, o associativismo, né? A própria Febrafar, você vê isso. Mas eu baseio esse preparo em alguns pilares. Na hora que você me falar que preparos são esses, eu posso Vamos lá. fazer. Pode ser agora? Pode. Tá. Primeiramente, eu tenho que falar do pilar estrutura. Então, nós estamos agora falando de corredores Mais largos. Nós estamos falando aqui agora de tempo de espera. Então, a gente está falando de bancos para aguardar. Nós estamos falando de uma capacidade visual da farmácia, desse paciente 60 a mais, um pouco mais diminuída. Então, a gente está discutindo iluminação da farmácia. Nós estamos falando de precificadores da farmácia. Então, a gente já está entrando na questão de layout. Então, precificador qual é o tamanho da etiqueta de preço. Eu tenho visto, Viviane, isso já é para mim, já é um grande preparo, igual nos Estados Unidos, lupas penduradas no layout para que aquele paciente possa... Isso é incrível. Então, bom, né? Porque eu, inclusive, eu já uso até uma lupa em casa. Eu me esforço bastante também. Você gostaria de encontrar numa farmácia uma lupa? Eu gostaria de encontrar. Então, vamos lá. Esse primeiro pilar, eu acredito, é o pilar layout, o pilar estrutura. Tá? A gente pode falar um pouco mais, mas eu quero para você que está ouvindo aqui no Abradilan Cash, que você perceba assim, quais são... Coloca aquele paciente no centro. Como é que tá? Então, vamos lá, a gente pode falar de rampa de acesso, a gente pode falar de corrimões, a gente pode falar de estacionamentos acessíveis. Não adianta você colocar estacionamentos muito apertados. A gente está falando de guias, ok? Tudo isso para fazer. Iluminação da loja. Começa a colocar ele no centro. Segundo pilar, Viane, que eu coloco, o pilar mix de produto. O mix realmente. Posso falar disso? Sim. Mix de produto qual é o produto que aquele paciente vai comprar. Então, eu estou começando a entender, eu fiz um trabalho com a Nestlé, eu, Marcelo, como consultor, e eu estava fazendo uma pesquisa onde havia uma lata de suplemento de nutrição para 60 a mais, né? Um produto maravilhoso, inclusive. E aí eu cheguei em alguns clientes meus de farmácia e falei assim, aonde você coloca esse produto? Esse produto estava colocado no lugar errado, junto com o leite, eles nem gostam de falar de suplemento infantil, uma nutrição infantil, junto, não é, tá? Posso citar outro exemplo, bem rápido? Um produto, há estudos que uma mulher 50 a mais tem xixi, né, urina. Escapes de urina. Tá bom? Vamos falar, não pode falar em xixi, é escapes de urina. Tá bom. Há um produto... Pode falar em xixi. Posso falar? Tem que tirar o tabu de algumas coisas. Há um produto que, poxa, uma mulher de 60 anos, ela quer academia. Ela não pode. Onde é que estava esse produto? Alguém disse, vou colocar com absorvente. Não, esse produto não é o lugar de absorvente. Onde estava esse produto? Vai colocar junto com fralda geriátrica. Ela não quer. Uma nova categoria está sendo criada, Viviane. Não, e você sabe que no evento da Abrafarma do ano passado, o Future Trends do ano passado, uma indústria farmacêutica lançou um produto... Estou falando dela mesmo. Tá falando específico para isso. Inclusive, eu assisti essa palestra. Que a gente não pode falar o nome porque a gente não está... Mas eu achei muito interessante. Legal. Inclusive com uma campanha para desmistificar isso, para tirar um pouco do tabu que tem isso, né? Essa questão da idade e tudo mais. Pode seguir. E o último pilar, aqui completando esse preparo de farmácia, então eu falei de mix, né? Eu falei de estrutura, barra layout, gerenciamento de categoria. Eu estou falando de atendimento. Sim. Eu estou falando agora de atendentes, vendedores que entende a terapêutica, que sabe fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, que sabe explicar para aquele idoso. Geralmente, esses pacientes são polimedicados. Qual é isso? Eu, como farmacêutico, é uma linguagem muito comum para nós, mas e para você que assiste também, polimedicado tem muita medicação. Então, hoje eu vejo farmácias que já conseguem, por exemplo, dividir cores, que já conseguem explicar horário de tomada. Então, um atendimento mais acolhedor. E é interessante, Viviane, que esse público 60 a mais ainda não está totalmente no digital. Então,
ele gosta de mandar um áudio no WhatsApp, ele não está ainda nos apps, então ele valoriza a presença física da farmácia. Então, é isso que eu tenho para contribuir de acordo com a sua pergunta de preparo. Sim. E aí, seguindo aqui, né, o termo que está sendo muito utilizado hoje, porque esse mercado é um mercado com muito potencial. Eu estou falando potencial de consumo mesmo. Né? Eu já vou até daqui a pouquinho eu vou colocar alguns números aqui. Mas a gente está falando da economia prateada, né? Quer dizer, o que essas... O IBGE acompanha essa economia, né? Você que é até um doutor nessa área. O que o IBGE tem de informação sobre a economia prateada, sobre os novos negócios, porque a gente está aqui no Farma, mas a gente tem negócio de turismo, academia, serviços de saúde que estão sendo desenvolvidos exclusivamente para 60 mais. O IBGE acompanha esse tipo de economia? Sim, inclusive, praticamente todas as pesquisas do IBGE, um dos cortes é esse, né, de classes, de faixas etárias, né? E aí o que acontece? A gente percebe, no caso das faixas etárias de 60 anos ou mais, esse crescimento. Por exemplo, tem a própria questão, quando a gente fala, por exemplo, do próprio potencial de consumo. Então, por exemplo, tem a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE, que levanta dados do mercado de trabalho e de rendimento. As pessoas de 60 anos ou mais, elas têm a média de rendimento mais elevada do que as pessoas da faixa etária que vai de 25 a 39 anos, por exemplo. E muito mais elevada, é cerca de 16% a 17% a diferença. Então, essas pessoas têm um rendimento mais elevado, e aí a gente faz a seguinte conta: você tem essas pessoas com rendimento médio mais elevado e um número bastante significativo de pessoas, isso dá uma massa de recursos, né, disponível, ou seja, são pessoas que têm uma margem que pode acessar os mercados. Mas eu achei que o rendimento fosse menor por conta de aposentadoria, muitos saem do mercado. Desculpa, muitos saem do mercado de trabalho, não? Não é. O que acontece? A gente tem... É claro, a gente precisa... o que eu estou falando é uma média, né? Então, a gente tem a média, é claro, aí você precisaria separar da média aqueles indivíduos que estão fora do mercado de trabalho e os que estão, né? Sim, mas quando a gente pega a massa, a gente tem esse total. Entendi. Agora, tem um outro aspecto importante ainda relacionado ao idoso, porque o Brasil é um país muito desigual, né? E o rendimento médio dos trabalhadores no Brasil, infelizmente, é bastante baixo. Então, o que acontece? Em muitas localidades do país, o idoso faz parte da elite do município, da localidade, que, por exemplo, muitas vezes o idoso é aquele que recebe a aposentadoria, que tem uma previsibilidade de rendimento. Então, esse idoso ele tem acesso a sistema financeiro, ele pode acessar mecanismos de crédito. Então, esse idoso é que movimenta a economia. Então, por isso que, por exemplo, quando a gente vai falar de consumo, nos vários segmentos, a gente sempre vai encontrar os idosos à frente do consumo. Então, por isso que é um segmento da população que tem um potencial de consumo bastante significativo. E em outros setores, por exemplo, a gente tem, foi importante você destacar, por exemplo, o turismo. Então, o que a gente tem no Brasil? A gente teve uma recuperação da economia nos 2 últimos anos, e, por exemplo, o comércio teve um crescimento bastante expressivo, e aí vale destacar o segmento farmacêutico contribuiu sobremaneira para o crescimento do varejo no Brasil, e aí até em função até da diversidade de produtos. E, por exemplo, o turismo, que você destacou, quando a gente olha para a pesquisa de serviços, o IBGE tem uma pesquisa de serviços, e a pesquisa de serviços mostra o crescimento elevado do segmento turístico. Dentro dos serviços, o turismo puxou o crescimento da economia e foi principalmente por conta do turismo dessa faixa populacional, dos idosos, das pessoas 60 ou mais. Então, eles têm contribuído para o crescimento da economia e principalmente na questão do consumo, porque quando a gente pega o consumo, só para eu fechar o raciocínio, a gente tem também uma outra pesquisa, que é a pesquisa de orçamento familiares, que a gente pega o potencial de consumo das famílias. E uma série de itens que são consumidos pela família são decisões conjunto, coletivo, e nessas decisões o idoso é aquele que dá a palavra final, vamos dizer assim, em termos de consumo. Então, é um segmento da população que tem um potencial enorme de consumo. A gente ainda não fez a conta para dizer qual que é a cifra, aí é um cálculo um pouco mais complicado de se fazer, mas, sem dúvida, é bastante interessante observar a capacidade, a possibilidade que esse mercado traz, né, à economia prateada. Eu já estou me vendo lá com 80 anos fazendo as excursões
fazendo as excursões, interagindo ali com todo mundo. E aí a pesquisa do IFEPEC disse que, trouxe o dado de que de 20 a 29 anos, o ticket médio na farmácia é de R$ 63. Acima de 80 anos é de 92. Porque a gente tem, quando a gente fala de 60 a mais, a gente tem uma faixa grande. Né? Enorme. Porque a gente tem de 60 a 80, de 80 a 90, porque de 80 até 80 a gente tem uma estrutura, uma capacidade. A partir de 80, as coisas começam mais a mudar mais rapidamente. Então, as necessidades já são outras. E aí, quando ele chega a 80, ele já está gastando, cada vez que ele vai na farmácia, ele já está gastando R$ 92, provavelmente porque ele está consumindo mais medicamento, já está precisando, né, Marcelo, você que é farmacêutico, de um acompanhamento farmacoterapêutico, né, porque ele toma medicamento contínuo, diariamente. Então, quer dizer, é um mercado muito potencial que a farmácia pode explorar, tanto na venda do produto, quanto no atendimento e no serviço farmacêutico. Sim, sim. O PNAD de 2023 falou que a renda média é de 3.518. Então, e essa classe... É uma renda, então, alta, né? Considerando com... A média que ele falou, mas essa classe é uma classe muito sensível a preço. Essa classe 60 a mais é muito sensível a preço. Ou seja, vai, pesquisa, quer pagar menos. Pesquisa. No entanto, a informação que eu tenho, né, é que eles não querem ficar mais circulando de farmácia em farmácia. Por isso que valorizam muito o atendimento, aquilo que vão entregar, por isso que o mix, por isso que tem uma farmácia que tem tudo. Agora, eles, como ele disse, Vianney, eu estou falando agora, trazendo para a farmácia, né, eles são muito esteio da casa. Eles são cabeça da família. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, ou felizmente, eles ajudam muito. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão dentro de casa. Sim. Então, há netos morando, eles ajudam. Há um plano de saúde que, geralmente, eles falam, mesmo sendo uma dependência do SUS. Eu não sei se você sabe, eu quero até perguntar a ele, se eu puder. A maioria dos idosos no Brasil são mulheres. Né? Já tem estudos para isso. E as mulheres são as que compram, são as que ajudam. Então, eu tiro o chapéu, assim, eu valorizo muito. Mas são sensíveis a preço, Vianney. Então, a farmácia tem que prestar muita atenção no preço, porque cada vez mais a cesta deles aumentam, cada vez mais eles querem dermocosmético, eles têm potencial para comprar tudo, mas assim, é sensível a preço, não adianta abusar. Em relação ao atendimento, voltando naqueles 3 pilares, você falou da estrutura, acho que a gente entendeu bem como tem que ser, o mix, e aí agora também o mix não é mais só um mix de produto, é um mix também de serviço. Então a farmácia, quando pensa no mix, ela tem que pensar o que eu vou oferecer de produto, o que eu vou oferecer de serviço. E tem o atendimento. Marcelo, como deve ser o atendimento às pessoas de 60 a mais? Lembrando que até essa faixa muda, né? Varia um pouco. Tá. Vamos pensar assim: atendimento prioritário, atendimento humanizado, atendimento sensível. Quando eu falo de atendimento humanizado, é assim: preste atenção naquela pessoa. Eu percebo na prática, eles amam cumprimentar. Viviane, eu tenho um cliente meu em Maringá, interior de São Paulo, e é muito interessante que eu vou lá, é uma rede de farmácias. O paciente, o cliente, né, ele entra por uma porta, ele sai por outra, ele sai cumprimentando todo mundo da loja, Viviane. Leva um bolo, sabe aquela dona Judite que vai lá e sabe, Viviane, eu vi uma cena nessa rede, e eles vão saber, porque eu vou mandar esse podcast para eles. Eu vi uma senhora pegando a carteira dela, abrindo pro caixa, pro operador de caixa, falando assim: pega o meu cartão, você sabe a minha senha. Olha só. Então, é um atendimento de confiança. E eu estou contando uma coisa muito boa, mas eu também tenho histórias muito ruins. Conta pra gente alguma. Você tem algum exemplo para contar? E é uma honra, e eu acho que você que está assistindo, principalmente os líderes, precisa prestar atenção nisso. Porque eles confiam muito.
Só que nessa de confiança são os que mais levam golpe. É só nós olharmos para as praças públicas das cidades por Brasil, a quantidade de pessoas que circulam entre idosos, 60 a mais, que estão, por exemplo, na ocasião de receber uma aposentadoria. E olha o que aconteceu, e hoje eu soube disso aqui na Abradilã. Nós estamos na Abradilã, tá? Nós estamos dentro dessa feira enorme, tem um monte de gente no vidro, inclusive, vendo a gente. Ó, hoje eu soube que havia um correspondente bancário dentro da farmácia. E uma pessoa mal intencionada que estava dentro daquela farmácia, funcionária da farmácia, foi ganhando a confiança de uma paciente idosa, ganhando a confiança. Viviane, ela fez um empréstimo no nome daquela pessoa de 60 mil reais. Nossa, mas sério isso? Sabe o que o dono fez? O dono foi lá, chamou a mãe da moça e disse: se você não resolver esse problema, eu estou indo agora para a polícia. Ela ia sair algemada da farmácia. Agora, por que eu estou contando essa história? Eu estou contando porque quando você recebe confiança, você tem que dar confiança. Então, nesse atendimento, treine as pessoas para isso, para que o seu nome seja valorizado, que haja honra na sua farmácia. E sabe o que vai acontecer? A família vai confiar na sua farmácia. Eu tenho mais uma pequena história, Viviane. Fique à vontade. Eu lembro que quando eu estava na indústria farmacêutica, eu tive a oportunidade de lançar o genérico. Eu tive a oportunidade em 99, 2000. Tem um episódio aqui só sobre genérico, tá, pessoal? Vale a pena muito você a pena assistir. Eu estava lá e eu já era consultor nessa ocasião, mas eu trabalhava na indústria, né? Então eu era consultor da indústria, circulando lojas. E uma senhora chegou dizendo assim: olha, o médico falou que o genérico tem que ter um G. Era uma senhora. Vocês lembram que a categoria de genérico tinha algumas condições, e uma delas era um G bem grande. Sim. O balconista disse assim: senhora, esse G descolou. Esse produto é o genérico, mas ele descolou. Ele mentiu para aquela senhora. Aquela senhora tinha um pai, um filho que era advogado. Aquela farmácia foi notificada pela polícia. Então, a confiança, a lealdade, esse atendimento prestativo, levar a sacola até o caixa. Não indique: ah, eu queria aquele produto, filho. Não fale assim, tá lá. Acompanhe aquela paciente. Eles têm desafio de leitura. Mostre, fale: ah, eu quero um filtro solar. O filtro solar é para quê? Aonde a senhora vai usar? Olha, esse produto aqui é o produto adequado. Então, é mais verbalizado. Mas, e aí, Marcelo, agora só uma provocação aqui para a gente refletir sobre isso. Esse tipo de atendimento, ele é um pouquinho mais demorado. Mais demorado. E isso, para a farmácia, isso pode impactar no tempo de atendimento, isso pode fazer com que exista uma pressão da gestão dizendo: não, esse atendimento está demorado demais, precisa acelerar. Ou dá para conciliar? Dá para conciliar esse atendimento de qualidade com a necessidade do negócio de ser produtivo? Você quer um ticket de R$90 na sua farmácia, segundo a pesquisa? Você quer 23% dos clientes indo para sua farmácia? Você quer reconhecido? Porque essas pessoas de excursões, elas andam todas juntas perguntando e falando uma para outra onde comprou aquele suplemento. Você quer ser reconhecido na sua farmácia como uma farmácia que tem e não é tão gostoso? Quando eu era de farmácia, Viviane, eu lembro que minha avó, né, Dona Síria, ela falou assim para mim: filho, sabe o que as minhas amigas estão falando? Minha avó me chamava de filho. Estão falando que você tem a mão boa. Sabe, eu voltava, Viviane, eu sou mineiro, gente, eu voltava com frango vivo, porque lá em Minas tem esse costume. Eu voltava com bolo. Sabe por quê? Porque eu conseguia fidelizar. Será que não é isso que você quer? Então, é claro que se eu deixar, esses 60 a mais vão contar história, bababá, e tá, mas pensa. Treine o seu time para que isso seja conciliado. Sua pergunta foi muito boa, Vianney, é muito real. Porque se deixar, eles falam, contam uma história. Verdade. Tem mas que dá achar um equilíbrio aí. Mas né? eu quero o ticket de R$90 na minha loja. É o ticket alto, né? É alto. Porque acho que a média... É maior que a média do Brasil. A média Brasil, acho que são 40 e poucos reais, Exato. eu acho, né? Por aí, assim. E aí, ainda sobre atendimento, olha que interessante, né? Que eu estou me baseando na pesquisa do IFEPEC,
Jefferson, porque é a pesquisa que a gente mais acessa, porque ele é feita, né, para o Farma, tem um foco, e vem da Febrafar, que é uma associação renomada. E essa pesquisa mostrou que 56,4% dos entrevistados disseram necessitar de ajuda do atendente para localizar medicamento, o que pode sinalizar que os produtos não estão expostos de maneira que favoreça a sua localização. E você falou isso, né? Na estrutura, que você incluiu o layout e tudo mais. Então, esse é um ponto importante. A pega na farmácia tem que ser melhor. A pega que a gente fala assim, o autosserviço. Assim, ele às vezes, ele quer encontrar o produto dele. E no passado a gente não se preocupava tanto com sinalização, né? Onde é que está? Então, se você olhar aqui na Bradilan, falando um pouco de novo da Bradilan, você olha as farmácias que estão sendo expostas aqui, é muito LED, é muita cor, é muita exposição, é muita comunicação visual. Então, isso é moderno, isso é futuro, Viviane. Não, eu ia comentar que é interessante, porque o resultado dessa pesquisa, porque essa percepção mesmo quem não é idoso tem, né? Se você ampliasse o escopo para pessoas que não são idosas, eu mesmo, inúmeras vezes, tive que pedir orientação para um atendente, né? Então é bastante curioso. O mix da farmácia ele é muito variado, ele é muito diverso. Então, às vezes a pessoa entra, se ela não estiver muito bem sinalizada, realmente a gente fica um pouco perdido, né, dentro da farmácia, né? Bom, e aí existe um vasto campo a ser explorado pela prática farmacêutica. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse acompanhamento, sobre a parte não de produto, mas a parte de serviço, porque a gente falou agora, o que a gente falou aqui, é do balcão, Marcelo, né? Daquele atendimento no balcão. Mas e aquele atendimento que é o de acompanhar, fazer o acompanhamento do uso do medicamento contínuo, de fazer os testes, de acompanhar a pressão arterial? Também é um mercado potencial para esse público? Claro. Nós estamos falando de vacinas, herpes zoster, nós estamos falando de todas as oportunidades de acompanhamento farmacoterapêutico, nós estamos falando de pacientes que estão indo na farmácia para todos os serviços. E vou mais, hein? Fora do Brasil, Holter sendo feito em farmácias. Olha, mesmo? Claro, olha o mundo de possibilidades que nós estamos encontrando. Então, e aí, de novo, o papel do farmacêutico sendo valorizado, o papel de atender esse polimedicado, de atender essa pessoa com necessidades de serviço e, de novo, a oportunidade que a farmácia tem. Muito bom. Uma pergunta para quem se sentir confortável para responder, né? Assim, o que vocês acham que as farmácias podem fazer para criar mais identificação com esse público, né? Além do que a gente já falou aqui. E tem um outro ponto também, que é em relação à indústria. A gente não tem ninguém aqui da indústria para falar, mas, Marcelo, você transita bem no meio, né? Você acompanha muito. Você percebe a indústria fazendo algum movimento para esse público 60 mais? Eu percebo mudança na embalagem. Eu percebo letras maiores, por exemplo. Eu percebo forte apoio do trade. Eu percebo já muitos treinamentos sendo realizados para o time da farmácia, ok? Eu percebo sim. Eu percebo os estudos têm forçado a empresas, né, as indústrias, a otimizar mix. A gente está falando aqui de uma nutrição, nós estamos falando dos suplementos, ok? Quando que a gente ia ter, por exemplo, esse mercado tão grande de suplementos alimentares? Ok? Nós falamos aqui do escape de urina, de novas categorias sendo feitas, Viviane. Então, tá maravilhoso, mas ainda é uma jornada muito grande a ser trilhada e a ser cumprida, até para atender o número que o senhor disse aqui para nós, né, de quase que dobrar esse mercado, né? E quais são as consequências disso, Jefferson? Eu queria falar um pouquinho agora com você sobre os impactos sociais, econômicos, demográficos que esse envelhecimento da população vai trazer. Bom, eu acho que é um ponto importante, né? Como eu falei, a gente levanta dados em várias pesquisas sobre
a população com esse corte de idoso. Então, por exemplo, o IBGE tem outras pesquisas importantes, como eu mencionei, a pesquisa de orçamentos familiares, e tem uma outra pesquisa que é muito importante, que é feita em parceria com o Ministério da Saúde, que é a Pesquisa Nacional de Saúde. É uma grande pesquisa, né, uma pesquisa gigantesca, que investiga várias questões relacionadas à saúde da população e com as especificidades da população idosa. Então, essa mudança demográfica no Brasil, ela realmente traz novos desafios. Traz desafios da perspectiva das empresas, né? Realmente essa questão que se coloca aqui de você ter que adequar produto, adequar atendimento, mas também tem impacto para a sociedade no que se refere à questão da disponibilidade de equipamentos sociais, equipamentos públicos para essa população. Então, por exemplo, nós falamos há pouco agora a questão da acessibilidade da farmácia. Então, há uma responsabilidade, por exemplo, do estabelecimento comercial, mas tem um entorno, as características urbanísticas do entorno. Então, como é que esse idoso faz para chegar até a farmácia? Então, há uma necessidade, por exemplo, de que as calçadas estejam adequadas, que exista, por exemplo, uma quantidade adequada de guias rebaixados para que essa população possa se locomover. Então, há desafios com relação à questão urbana mesmo, né? E a toda a gama de serviços que vão surgindo. Então, por exemplo, novos serviços vão sendo demandados para essa população. E a sociedade, de uma forma geral, e o governo, ele tem que se mobilizar, se mover nesse sentido de atender a essas novas demandas que vão surgindo. E acho que esse ponto é importante, porque, por exemplo, a gente estava falando há pouco, por exemplo, da questão dos desafios relacionados ao etarismo, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o mercado de trabalho no Brasil, a gente está falando, por exemplo, como eu comentei, a gente vai chegar em 2070 com 37% da população 60 ou mais. A gente já tem no censo de 2022 15% da população, né, 30 milhões de pessoas com 60 ou mais, e a gente tem um desafio com relação ao mercado de trabalho, porque se a gente está falando, por um lado, de consumo, essas pessoas precisam ter renda. Então a gente tem um grupo, uma parte desses idosos são aposentados, mas tem uma grande parcela de pessoas inseridas no mercado de trabalho. E essas pessoas inseridas no mercado de trabalho precisam ter oportunidades. Então, o mercado ele ainda resiste em contratar trabalhadores idosos. Ainda há uma resistência. É verdade que a gente está num processo de transição, as oportunidades estão surgindo, mas ainda as empresas, de uma forma geral, precisam estar atentas para fazer com que esses idosos tenham a possibilidade de continuar no mercado de trabalho, se assim desejarem, né? Porque, na verdade, a pessoa acaba se sentindo útil. Até acho que da perspectiva da saúde, as pessoas se sentem úteis, né? Se sentem mais confortáveis, se sentindo produtiva, né? Então, a gente sabe que a vida nossa ela é pautada pelo trabalho, então essas pessoas têm que deixar de trabalhar quando acharem necessário. Então, acho que esse é um grande desafio para a sociedade e para as empresas, de uma forma geral. Tem um filme muito bom, O Estagiário. Vocês já viram? Já. Se não viram, eu recomendo. Que é com Robert De Niro e a... Não vou me lembrar o nome dessa atriz agora, me fugiu. Mas é bem bacana, porque ele vai estagiar numa empresa, né? E aí ele chega numa empresa onde tá todo mundo jovem, e ele ali começa a mostrar e começa a contribuir. E é muito bacana. É um filme muito bonito. Recomendo que assistam. Na farmácia, a gente tem... etarismo, a gente tem essa questão do preconceito, de a farmácia não querer contratar pessoas com uma certa idade, ou de termos equipes profissionais que têm essa não quero atender idoso, veio idoso, não quero atender e passa para o outro. A gente tem essas coisas, Marcelo, na farmácia? Eu quero só dar um passinho antes. Eu gostei muito do que ele falou na questão assim de ter pessoas idosas trabalhando na farmácia. Eu acho que dos preparos que a gente poderia ter é ter mais esse povo trabalhando com a gente. Por que não? A gente não tem, né? Não é, Vianney. A gente não tem. Eu tenho visto alguns movimentos, inclusive clientes que a Desenvolva tem na consultoria, que a gente tem excelentes operadores de caixa, excelentes assim. E eu creio que esse pessoal dentro da farmácia daria um equilíbrio para o nosso time. Eu tenho em Campinas, no Shopping Iguatemi, eu vou lá e eu tomo café. Eu tenho lá uma senhora, ela é tão dinâmica, ela é tão amorosa, ela é tão madura. Eu acho que esse pessoal, a gente vai aos Estados Unidos, os mercados, a gente tem que ter esse pessoal trabalhando, Vianney. Esse pessoal é maravilhoso. Então, olha só, a gente já está olhando uma outra ótica. Como é que esse podcast, que a sua
ideia. Agora, eu não sinto assim um preconceito. Marcelo, que eu não sinto também, porque não sinto, eu também não sou assim. Então a gente é o que atrai. Então os meus olhos eu não enxergo. Assim, o que eu vejo é esse pessoal dos meus clientes. Eu tenho já 16 anos de consultor, então eu vejo que eles são valorizados. Posso contar um pequeno? Eu quero falar dele. O nome dele é Seu Acácio. Seu Acácio, o senhor vai receber esse vídeo, né? O Seu Acácio é uma pessoa maravilhosa. O Seu Acácio tem, eu acho que só de balcão ele tem 50 anos. O Seu Acácio, ele estava decidido a sair da farmácia. E ele tem, eu acho que mais de 70 e poucos anos. E o Seu Acácio, depois eu mostro a foto para você, Viviane, dele. Tá bom. O Seu Acácio chegou e falou assim: Marcelo, eu vou sair da farmácia. Ele estava decidido. Na convenção da empresa, ele ia achar uma surpresa e ele ia subir no palco. E ele contou essa história para mim. No dia que ele tomou essa decisão de fazer, né? Para a surpresa dele, ele foi reconhecido como funcionário do ano dentro da empresa. Marcelo, por que ele foi? Porque ele realmente era bom. A questão de cor, de idade, preconceitos de sexo, de qualquer coisa, eu acho que quando a gente passa pelo crivo da competência, tudo isso se desfaz. Tudo isso, as cotas, a competência. O Seu Acácio é um dos maiores vendedores que eu conheço. Ele tem mais de 77 anos. O atendimento dele é bom. O atendimento dele é humanizado. Ele vende bem, Viviane. O ticket médio dele é bom. Ele dá rentabilidade para a farmácia. Por que a gente não vai ter esse povo trabalhando com a gente? Ele é um case de sucesso. Ele é um case de sucesso. Eu nem sei se eu poderia falar o nominho dele, mas assim, ele é maravilhoso mesmo. Que bacana, gente. Muito legal não isso. Não vai precisar cortar, não. Não, de jeito nenhum. Bom, eu já passei pelos pontos que tinha trazido. Eu queria, se a gente tem algumas considerações finais para fazer, vocês querem considerar algum ponto que eu não tenha perguntado aqui sobre esse mercado potencial que a gente tem, né, de 60 mais, diversidade na farmácia? Não, tá excelente. Acho que foi assim, eu me senti muito honrado de vir aqui, de participar de um evento tão importante, né? E poder trazer esses números, né? E aí mostrar, inclusive, que o IBGE tem uma gama enorme de pesquisas com esse recorte, especialmente sobre a população idosa, e para que as pessoas acessem, né? A gente tem vários canais de comunicação, né? Então, o site do IBGE está muito bom, né? O site foi reformulado, agora a gente tem os artigos, a gente consegue encontrar com mais facilidade as informações. Teve um banho de loja, né? Teve um banho de loja. É importante. É porque eu sempre tive o IBGE como referência. Eu me lembro, né? Alguns anos atrás, que a gente tinha muita dificuldade para usar o site do IBGE. Ele mandava a gente embora, né? Agora não, agora as coisas estão mais palatáveis. Então, parabéns pelo trabalho. Você quer deixar algum contato? Sim, olha, eu vou deixar o contato. A gente tem um canal de comunicação aqui em São Paulo, tem o telefone de atendimento de São Paulo, que é o 11, né? 2105-8200. Esse é, inclusive, o telefone de atendimento do setor de atendimento. Vou deixar o meu e-mail, né? Que é Jefferson, com 2 Fs de faca, .mariano@ibge.gov.br. Então, eu vou deixar porque um dos trabalhos que eu tenho lá é de disseminação de informação, de prestar treinamento para universidades públicas que precisam de informação, a gente passa, a gente dá treinamento, e principalmente para os jornalistas, quando saem pesquisas que surgem dúvidas em relação à tradução do que está sendo publicado, a gente tem uma equipe multidisciplinar, e que está sempre disposta a atender, está sempre pronta para atender. E agora as farmácias que vão entrar em contato com você para pegar mais números, mais dados sobre o mercado sênior, tá bom? Se prepare. Marcelo, muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez, muito bom estar com você, produzindo conteúdo para o nosso querido setor. Que bom, Vivi. Obrigado. Eu quero só palavras finais, dizer assim, Fique à vontade. Eu vi uma frase que dizia assim: quem tem princípios não precisa de regra. Eu queria que você se entendesse, né, falando até para eles, né, que estão na sua audiência, qual que é o propósito de uma farmácia? Não é um ponto de venda, é um ponto de cuidado. A gente está falando disso toda hora. É verdade, não a gente tem que mudar esse termo, né? A gente tem que PDV. Parar de PDV. PDC, então, ponto de cuidado. E ontem, numa palestra muito importante que nós tivemos aqui, né, na abertura da Bradilan, com o Sérgio Mena Barreto, foi muito discutido o propósito. Então, assim, essas empresas exponenciais que crescem são empresas que têm um propósito claro. Então,
Ok, eu espero que você tenha gostado das ideias, do layout, do mix. Eu espero que você tenha entendido isso que a Viviane extraiu muito bem, como uma excelente jornalista que você é, Viviane. Já conheço você há alguns anos. Mas Obrigada. o resumo de tudo isso é qual é o propósito da farmácia. Se nós estamos falando de cuidar das pessoas, a gente tem que começar a estar antenado com isso. Isso. E simples. Começa a olhar, poxa, se 23% da população está vindo aqui, a minha farmácia está preparada, esse time está cuidando, esse time está antenado com tudo isso, eu tenho certeza que a sua farmácia vai crescer muito com isso. E é uma honra estar aqui de novo, Vivi. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada a você pela companhia. Deixe o seu like, comente sobre o que você achou deste conteúdo, compartilhe. Siga a Bradilan no Spotify. Inscreva-se aqui no canal. A sua presença aqui é muito importante. E assista também aos outros episódios da série que também estão disponíveis. Eu te vejo no próximo. Até lá. Tchau, tchau.